Depois do bolo solado, a grande reclamação de quem faz bolos regularmente é porque o bolo não assa no meio mesmo quando está quase queimando na lateral. Não há uma única causa para isso e muitas vezes a combinação de múltiplos fatores atrapalham até mesmo os mais experientes dos profissionais. Para esse vídeo, montei um pequeno guia com dicas incríveis para ajudar você a vencer esse desafio culinário. Vamos conferir? Eu sou a Aline Araújo e você está no canal Bolos para Vender. Já aconteceu de você esquecer de pré-aquecer o forno? Ou basicamente utilizar uma forma bem maior do que a receita sugere? Ou quem sabe o contrário, ou seja, utilizar uma forma pequena demais para enorme quantidade de massa? Pois saiba que tudo isso são potenciais causas para você acabar com um bolo cru no meio, mesmo que as laterais estejam na textura de carvão. Porém, conhecer as causas é uma ótima solução para saber como evitar ou mesmo corrigir tudo isso. Então confira agora 4 razões prováveis porque o bolo não assa no meio. Primeira, um dos maiores vilões é a temperatura do forno. Apesar de muita gente achar que o pré-aquecimento do forno seja algo dispensável e sem importância, esse é um dos principais aspectos para assar o bolo perfeito. Acontece que cada receita tem um tempo assertivo e necessário para assar, onde os ingredientes passam pelo processo químico e reagem para consolidar a receita. Nesse meio de campo, podemos citar: o amido acaba gelatinizado na ausência da temperatura certa, ocasionando um bolo ressecado. Forma-se bolhas de ar, pois o fermento não age corretamente. E falta temperatura para o bolo assar uniformemente. Portanto, o simples fato de colocar o bolo em forno morno ou quase frio já é suficiente para ficar com o meio cru. E como resolver de forma fácil? Basta seguir o tempo de pré-aquecimento, garantir que o gás não esteja acabando e respeitar o tempo exato no forno. Segunda razão, o posicionamento da forma influencia na absorção de calor. Não é todo forno que trabalha da mesma forma, ou seja, em alguns casos a opção de gratinar, onde a emissão de calor atua de cima para baixo. Querendo ou não, isso ajuda a agilizar ou atrapalhar o cozimento da massa, e muito se deve ao posicionamento da sua forma. E como resolver de forma fácil? Procure avaliar como seu forno trabalha e posicione a forma em uma disposição que receba calor de ambos os lados. Não necessariamente de cima, mas que seja uniforme. Isso garante que toda a lateral será impactada pela temperatura certa e, sobretudo, o bolo assa corretamente. Já imaginou se o seu forno está desregulado e na parte de trás da forma a emissão de calor é menor? Obviamente, o bolo fica cru. Terceira razão, forma inapropriada para o tipo de bolo. Agora sim chegamos em um elemento com capacidade para arruinar o seu bolo. A escolha da forma certa está em primeiro lugar entre as receitas de bolo que simplesmente não vingam. Por exemplo, quando você escolhe uma forma pequena em relação à quantidade de massa. A desproporção favorece que o meio, que é onde se concentra a maior parte da mistura, precisará de mais tempo de cozimento. Já as bordas acabarão assadas com mais rapidez, dando a impressão de que está queimando, quando na verdade o centro do bolo está bastante cru. E como resolver de forma fácil? Selecione a forma certa ao tamanho da receita. Certifique-se de que o líquido esteja na altura adequada e não acima do limite máximo. Nem sempre a forma mais alta é a mais indicada. Saiba compensar as diferenças de tamanho e capacidade. Formas finas devem ser evitadas, pois o calor é absorvido de maneira rápida, queimando a borda e deixando o meio cru. E respeite a sugestão da forma indicada na receita, faz toda a diferença. E quarta razão, receitas desproporcionais à potência do forno. Se você já viu que determinada forma ou a quantidade da receita estão acima da capacidade do forno,
talvez seja o momento de trocar as estratégias. Por exemplo, vamos supor que mesmo seguindo as dicas e sugestões anteriores, alguma coisa ainda está dando errado. Então procure dividir a receita em mais formas, assim você não sobrecarrega o forno e assegura que tudo ficará bem assado e macio. Muitas falhas na hora de fazer o bolo estão associadas a rotinas, manias e costumes. O mais importante mesmo é saber driblar os problemas. Se o bolo ficou cru no meio, nunca jogue fora, tem solução. Conheça agora 5 dicas rápidas para evitar que isso aconteça com você. Primeira, deu tempo e está mole no meio? Cubra com papel alumínio, diminua a temperatura e deixe de 10 a 15 minutos testando sempre. Está sem papel alumínio? Use uma outra forma de alumínio reta e cubra o bolo dentro do forno. Isso centraliza o calor do forno. Terceira dica, pré-aqueça o forno sempre. Quarta dica, queimou mesmo as laterais? Sem problemas, raspe a parte queimada e aproveite o restante. E quinta dica, respeite cada orientação da receita. O segredo está aí. E se você quer aprender tudo sobre esse universo dos bolos, conheça o curso de bolos caseiros profissional. Eu tenho certeza que nele você encontrará tudo o que precisa para acertar e melhorar em cada nova receita. Espero muito que tenha gostado das dicas. Não deixe de compartilhar com outras pessoas. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.